Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de agosto de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Otávio Albuquerque Martins da Fonseca. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Amahara ni kanzumarimasu, kamuro ki kamuro mino mikoto mochite, sumemi oya kamo iza ino mikoto, tsugoshi no himokano tachi hanano, Odono ahagi harani misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono okami tachi moro moro no magagoto tsumi kegareo Harai tamae kiyome tamae tomaosu koto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yao yoro no kami tachi tomoni Ameno Chikamano mimi puritatete Kikoshime seto kashiko mimo maosu Uya shikuo momiruni Seson kanzeom bosatsu konodo niyamo setamai komyo nyorai togenji o shinmiro kutokashi gose no mikami to narase tamaite Daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome hiyako seiman oku isai shujo no dainengan komyo joraku eigo no Juppo sekai o narashimete Gofu junu kurui naku Fukukaze edamo narasu naki Miroku no myo o umitamao Muryo mohei no dainji ni Tenmara setsumo matsuroite Shoaku jaho wa aratamari Yasha ryujin mo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro zashi o toguru nari Sansen somoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinjo chugyo no suema demo Minaso no tokoro o ezaru nashi
mas anikores shibijiso sekainite karyo bingawa sorani mai zuyun tenni tanabikeba banka fukui kuchini kunji Shenden yokuro sosoritachi Gos eno miyakata kasumitsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniteri eizuko keiwa Genimo tengo kuraku donari Gokoku minori te korani michi Sunadori utakani amegashita Iketoshi keru moro moro no Eragini giwa ukwe wa Tsutsura orani michi watari Kunito no sakai naku Hitogu satachi no nikoshimiya Isakai gotomo yume tokie Iten shikai yoshinabete Miroku no mite niki itsusare Jinji no mimune ni idakarei Wareraga hibino segionimo Yocho tamai shinkakuo Eseshime yewa tomi sakae Iwae wa nagaku muiyakuni Zento kuko okasane sase Fukujo kai muryo no dai kudoku Tare sase tamae mashimase to Nen ju shingeza tonshu Kifukurai hai negi maosu Miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya nushi no kami Mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae Nagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando.
Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Uma pessoa salvará 100 pessoas. Quando um fiel da nossa igreja se esforça e através do Jorei e do espírito da palavra consegue formar um novo membro, sente-se aliviado. Na verdade, isso não passa de se conduzir alguém e fazê-lo ultrapassar o portão de uma casa, o que não dá tranquilidade suficiente. Se a pessoa não for conduzida à sala e não lhe forem mostrados os locais importantes da casa, não podemos dizer que ela se tornou um verdadeiro membro. Quem tem essa experiência sabe-o muito bem, mas há um ponto que desejo ressaltar. Se alguém possui capacidade para formar um membro convicto, formar 100 membros não é uma tarefa muito difícil. E se cada um desses 100 membros formar 100 novos membros, o aumento dar-se-á em progressão geométrica e, obviamente, esse número elevar-se-á de forma espantosa. Embora a nossa Igreja seja uma entidade religiosa, a religião representa somente uma parte dela. Mesmo numa rápida análise, vemos que ela manifesta resultados maravilhosos, principalmente no campo da saúde, da agricultura e da arte. É óbvio que, no futuro, pretendo realizar atividades extraordinárias noutras áreas culturais. Em suma, vamos substituir a cultura infernal, que é errada, pela verdadeira cultura paradisíaca. Sendo a Igreja Messiânica Mundial uma religião que possui tal capacidade, não será impossível a uma pessoa poder salvar outras 100. Jornal Eico, número 192, 21 de janeiro de 1953. Experiência de fé de Fernanda Souza da Silva Brito. Meu nome é Fernanda Souza da Silva Brito e dedico no núcleo de Jurei de Stuttgart, na Alemanha. Em janeiro de 2022, conheci o Jurei por intermédio de uma cliente, tendo recebido apenas 5 minutos, pois era o tempo que ela tinha disponível naquele momento. Logo após, ela viajou para o Brasil e voltei a receber Jurei com a sua mãe, que também é membro e estava de passagem pela Alemanha para visitar a filha. Nesse período, a minha cliente passava por uma forte purificação e por isso passei a receber o Jurei e ia ser acompanhada pelos seus pais. Assim contei-lhe que estava a passar por um grande dilema entre continuar a morar na Alemanha ou regressar ao Brasil. A minha vontade era de ficar. No entanto, o meu marido desejava voltar. Durante o Jurei, senti muita paz interior. Ao ir embora, já no comboio, o meu marido ligou-me e disse-me que talvez fosse melhor ficarmos na Alemanha. Comentei com ele que tinha acabado de receber o Jurei e ele associou positivamente a decisão tomada ao Jurei que eu tinha recebido. Entretanto, os pais da minha cliente emprestaram-me os livros Os Novos Tempos e O Alicerce do Paraíso, volume 1, para que eu pudesse estudar os ensinamentos de Deus e revelados a Meixo Sama, e orientaram-me a assistir aos cultos diários pela internet. Passei a ler os ensinamentos diários junto com meu marido e assistíamos ao culto matinal de 3 a 4 vezes por semana. Fiz também uma limpeza profunda em casa, tendo deitado fora tudo o que não servia ou estava estragado, além de ter iniciado a prática da horta caseira. No mês de maio, iniciaram-se as atividades do núcleo de Jurei de Stuttgart. Passei a receber Jurei semanalmente e a fazer as aulas de princípios messiânicos, com o objetivo de receber o Ricari. Além disso, participava online nos estudos de ensinamento e comecei a encaminhar outras pessoas para receberem o Jurei.
Durante esses meses, através das práticas básicas da fé, eu e a minha família recebemos muitas graças. Logo após ter recebido o segundo jurei, um quisto que tinha na mão desapareceu. Já havia feito 2 cirurgias para o retirar e ele sempre voltava. A minha mãe e a minha avó sofreram durante anos com o mesmo problema. A fissurise que eu tinha nos braços e na cabeça também desapareceu. Passei a sentir-me mais calma e até o meu marido também percebeu a minha mudança, pois estava mais tranquila e feliz. No mês de julho, a minha mãe passou a frequentar o Jurei Center na cidade onde mora, no Brasil. Depois de eu ter partilhado com ela todas as experiências que estava a vivenciar com a prática da fé. Em menos de 2 semanas, também ela e a minha família passaram a receber muitas graças, ao ponto do meu pai também ter começado a notar a diferença no comportamento da minha mãe. O meu filho mais novo necessitava de terapia da fala, algo que na Alemanha normalmente demora cerca de 1 ano para se conseguir uma consulta. No dia em que enviei um e-mail para solicitar a sua inscrição, fui prontamente contactada por telefone, pois havia uma vaga disponível a 5 minutos da minha casa, tendo começado logo a terapia. Antes de começar a receber o jurei, já passava por dificuldades financeiras e por esse motivo acreditava que não conseguiria juntar o donativo necessário para a outorga. Assim, entreguei a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama, resolvi desafiar-me e iniciei a prática do donativo diário, tendo também começado a juntar a parte do donativo especial para a outorga, uma vez que era forte o meu desejo de transmitir ao jurei às outras pessoas. Para minha surpresa, consegui amelhar além do necessário, o que me deixou muito feliz. O jurei mudou a minha vida. É como se eu tivesse encontrado algo que já existia dentro de mim, coisas que eu praticava inconscientemente, mas não tinha discernimento de que se tratava de práticas messiânicas. Senti-me abraçada pela Igreja Messiânica Mundial, como se me tivesse reencontrado, tendo a oportunidade de evoluir espiritualmente. Como forma de agradecer a Deus e a Meixo Sama por todas as graças recebidas por ocasião das visita missionária do responsável pela difusão messiânica na Europa, reverendo Carlos Eduardo Lúcio, ao núcleo de jurei de Heilbronn, no dia 23 de julho, tive a permissão de receber o Ricari, para também poder ser instrumento na transmissão da luz divina ao maior número de pessoas. Agradeço a Deus e a Meixo Sama, aos nossos antepassados, ao meu marido que sempre me apoiou nessa caminhada, à minha cliente e aos seus pais que, depois de tudo o que aconteceu na minha vida, se tornaram os meus amigos. Muito obrigada. Palavras do presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus é Meixo Sama. Gostaria de, em nome de Deus e Meixo Sama, agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Presencialmente, estamos a receber membros vindos do exterior: Suíça, Brasil, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 22 ao dia 25 de julho, estive a visitar o núcleo de jurei de Heilbronn, onde se reúnem os membros do sul da Alemanha.
realizamos o culto mensal de agradecimento e outorga da luz divina, o Ricari, além de reunião de Diorei e assistência religiosa a membros pioneiros em purificação. No total, encontrei-me com 14 membros e um frequentador. Pude constatar que todos estão a se esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Diorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meishu-sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Durante o mês de julho, aproveitando o período de férias, recebemos na sede central ministros, missionários, membros e frequentadores, num total de 23 pessoas das seguintes unidades religiosas: Amarante, Porto, Gaia e Coimbra, que, num clima de alegria, gratidão e confraternização, dedicaram por 3 dias de várias formas: na horta, nos jardins, na ikebana, na limpeza, na pintura dos muros externos, etc. Depois de terem recebido muita luz de Deus e Meishu-sama, voltaram para os seus lares transbordantes de felicidade e determinados a levar a salvação messiânica ao maior número de pessoas. No mês de agosto, daremos continuidade a essas dedicações e já temos vários inscritos. A esse propósito, a partir do próximo mês, retornaremos às dedicações na sede central nos dias que antecedem o culto mensal de agradecimento, tal como fazíamos antes da pandemia. Sendo as vagas limitadas, quem estiver interessado, é favor procurar o seu ministro responsável. No culto de hoje, ouvimos o ensinamento: uma pessoa salvará 100 pessoas, extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, página 192. Meishu-sama orienta-nos que, quando, através do Diorei e dos ensinamentos, conseguimos formar um membro, sentimos-nos felizes. Mas, na verdade, isso não passa de conduzir a pessoa ao portão da fé. Só nos poderemos sentir verdadeiramente tranquilos quando ela chegar à sala principal, depois de ter conhecido os locais importantes da casa. A esse ponto, surge naturalmente a pergunta: o que significa chegar à sala principal da fé? Sem dúvida, é quando a pessoa desperta para o sentimento altruísta de querer salvar as outras pessoas e se esforça no encaminhamento de novos membros. Frequentemente, nesse processo, esquecemos-nos deste importantíssimo ponto e ficamos presos à resolução do sofrimento da pessoa sem darmos a devida importância ao seu despertar para a prática de uma fé altruísta que visa salvar o próximo. Assim sendo, a pessoa resolve o seu problema e, ao voltar à sua vida materialista e egoísta, recomeça, através dos seus pensamentos, palavras e ações, a acumular novamente nuvens espirituais, sendo estas a causa dos seus futuros problemas. Posteriormente, ao deparar-se com estes, ela volta a pedir-nos que os resolvamos como anteriormente, vivendo assim um círculo vicioso que não lhe permitirá tornar-se verdadeiramente feliz. A nossa missão não é resolver os problemas das pessoas sem que elas mudem o seu comportamento de egoísta para altruísta, mas sim encaminhá-las à prática da fé altruísta, que visa salvar o próximo. Ao salvar as outras pessoas, receberá a gratidão destas, que, ao chegar ao seu espírito em forma de luz, este será purificado e se elevará,
eliminando assim a verdadeira causa dos seus problemas. Meixo Sama também nos orienta que, se alguém possui capacidade para formar um membro convicto, formar 100 novos membros não é uma tarefa muito difícil. O que os senhores acham? É fácil ou difícil? Acredito que haja um modo em que isso se torne fácil e, para exemplificar, gostaria de compartilhar com os senhores uma história verídica, retratada no filme O Herói de Oxford Ridge. Apesar das drásticas cenas de guerra, o ponto vital do filme é a determinação em salvar o próximo. Trata-se de um jovem americano, Desmond Doss, que conseguiu salvar 75 pessoas durante a Segunda Grande Guerra sem ter disparado um único tiro. Em 1942, alistou-se no Exército para cumprir o serviço militar, porém, diferentemente de todos os outros jovens, devido à sua crença, recusou-se a empunhar uma arma e a tirar vidas. Na época, os objetores de consciência, pessoas que seguem princípios religiosos, morais ou éticos que são incompatíveis com o serviço militar, eram vistos como covardes. Mesmo sendo humilhado e agredido pelos colegas, tendo ultrapassado várias tentativas de expulsão por parte dos superiores, foi fiel às suas convicções e foi-lhe finalmente permitido acompanhar os demais na frente de combate, tendo sido destacado para a Batalha de Okinawa em 1945 no Japão. Perante um cenário de destruição e de perda de vidas humanas, atuou como socorrista, arriscando a sua própria vida para salvar os colegas, tendo, inclusive, salvado a vida de alguns japoneses. Sempre que conseguia resgatar um deles, pedia a Deus forças para poder salvar mais um. Com esse espírito, um após o outro, no total, salvou 75, tendo sido considerado um dos maiores heróis militares do país, condecorado com a Medalha de Honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos da América, pelo presidente Truman. Foi o único objetor de consciência da Segunda Guerra Mundial a receber esse reconhecimento. A frase principal que descreve e resume o enredo do filme é a seguinte: por favor, Senhor, ajude-me a salvar mais um. Acredito que podemos fazer uma analogia entre esta história e o ensinamento de hoje, pois só conseguiremos salvar 100 pessoas se nos determinarmos a salvar um por um. Se lhe tivessem dito que teria de salvar 75 companheiros, talvez achasse impossível. Mas, sem pensar no resultado final, empenhou-se de corpo e alma a salvar um de cada vez. Sempre que conseguia salvar uma pessoa, apesar de estar faminto, ferido e exausto, pedia a Deus forças para conseguir salvar mais um. Nós messiânicos, perante o divino drama de destruição da cultura da Era da Noite e de construção da nova cultura da Era do Dia, devemos desenvolver este mesmo sentimento e rogar a Deus e a Meixo Sama pela permissão de salvar sempre mais um. Por falar em salvação messiânica, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Fernanda Brito, que recebeu o Ricari na minha última visita missionária ao núcleo de Jorei de Heilbronn e, atualmente, dedica no núcleo de Jorei de Stuttgart, na Alemanha. Por intermédio de uma cliente, foi encaminhada à igreja e, posteriormente, passou a ser acompanhada pelos pais dela, que a tinham ido visitar a Alemanha. Emprestaram-lhe os ensinamentos para que ela começasse a estudar e passaram a transmitir-lhe Jorei regularmente. Através das práticas básicas da fé,
Em poucos meses, ela e a sua família receberam muitas graças. O marido, que pretendia regressar ao Brasil, decidiu ficar na Alemanha conforme o desejo dela. Um quisto na mão, que já tinha sido removido por 2 vezes, desapareceu completamente, sendo também um problema que a sua mãe e a avó tinham tido por vários anos. A psoríase que tinha na cabeça e nos braços desapareceu por completo. Por fim, passou a sentir-se mais calma, a ponto do marido ter notado a sua mudança. Após ter partilhado todas essas graças com a sua família no Brasil, eles também começaram a frequentar a igreja e, em menos de 2 semanas, passaram a receber muitas graças. O seu filho mais novo, que necessitava de terapia da fala, sendo que, na Alemanha, o tempo de espera para este tipo de consulta é aproximadamente de 1 ano, no próprio dia em que enviou o e-mail para fazer a inscrição, foi prontamente contatada para uma vaga a 5 minutos da sua casa, tendo começado logo a terapia. Sem dúvida, todas estas bênçãos foram maravilhosas, mas o verdadeiro milagre foi ela ter despertado para servir a obra divina, desejando salvar o maior número de pessoas, tendo já encaminhado a sua família. Como já passava por dificuldades financeiras, mesmo antes de começar a receber Jurei, quando decidiu receber o Ricari, acreditava que não conseguiria juntar o donativo necessário. Decidiu então entregar a situação nas mãos de Deus e Meishu Sama e desafiar-se, tendo começado a praticar o donativo diário e a separar um valor para o donativo da outorga. Para sua surpresa e felicidade, conseguiu amealhar além do necessário. Ela afirma que se sentiu abraçada pela Igreja Messiânica Mundial, como se tivesse se reencontrado, além de ter a oportunidade de evoluir espiritualmente. Tal como ouvimos no ensinamento do culto de hoje, a senhora Fernanda conseguiu chegar à sala principal da fé, pois já está a dedicar na salvação de outras pessoas. A esse respeito, o saudoso reverendíssimo Tetsu Watanabe orientou-nos sobre o termo Shoshikantetsu, que significa empenhar-se ao máximo até conseguir alcançar a meta estabelecida, isto é, a perseverança é o caminho para se obter o sucesso. Nesse sentido, afirmou, para poder alcançar bons resultados, é preciso, primeiro, definir metas concretas a serem cumpridas, ou seja, defini-las de acordo com as práticas e atividades que se pretendem desenvolver. Com o objetivo de formarmos 100 membros convictos que conseguirão chegar à sala principal da fé, vamos esforçar-nos ao máximo, encaminhando um por um até atingirmos essa meta desejada. Com esta perseverança, obteremos a força necessária de Deus e Meishu Sama e conseguiremos cumprir a nossa missão. Meishu Sama conclui o ensinamento de hoje com a seguinte orientação. Vamos substituir a cultura infernal, que é errada, pela verdadeira cultura paradisíaca. Sendo a Igreja Messiânica Mundial uma religião que possui tal capacidade, não será impossível uma pessoa poder salvar outras 100. Acredito que, se seguirmos o exemplo do socorrista Desmond Doss e salvarmos as pessoas uma a uma, será possível formar 100 membros convictos. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina.
chama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era és que chega afinal. Deixa o céu, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de agosto de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Parabéns pela participação de todos.